Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Episódio super especial. Episódio que vamos falar de uma temática em que todo concurseiro vai enfrentar em algum momento a necessidade de recomeçar. A necessidade de ter resiliência, porque quando algo dá errado, isso não significa que toda a sua jornada foi um erro. Eu noto que ao longo desse tempo de atuação, são 17 anos de atuação, são mais de 15 mil alunos, são mais de 5 mil alunos e alunas aprovadas ao longo do Acerte Concurso, o maior curso de preparação para concurso do Estado da Bahia, assim como ao longo dos meus treinamentos individuais, através do método AV4.4, através do AV Coaching. E o que eu noto? Que muitas pessoas desistem, principalmente porque tiveram algum tipo de dessabor ao longo de uma jornada, tiveram algum tipo de derrota. E ao terem esta derrota, como por exemplo, perder o concurso por conta de uma questão, essas pessoas simplesmente elas desistiram e elas acabam voltando 2, 3, 4 anos depois do zero. Por quê? Porque não tiveram um direcionamento adequado no momento em que tiveram aquele dissabor. Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Olha só, quantas vezes eu quero conversar com você. Aliás, eu não gosto de falar aqui sozinho. Eu gosto de estar com você. Eu gosto de dialogar com você. Então, qualquer tipo de frase de impacto, qualquer tipo de ação que eu te solicite, já responde, já coloca nos comentários. Quantas vezes você já sentiu que um deslize ou uma reprovação apagou todo o esforço que você fez até aqui? Então, é exatamente o seguinte: imagina que você fez uma prova e você não teve êxito nesta prova. Como é que você se sente? Você sente que está no caminho certo, que você está em um processo de evolução, ou que você se arrepende dos sacrifícios que você fez? Que você se arrepende do quanto você efetivamente precisou abrir mão de benesses, de momentos positivos com sua família, com seus amigos, e por isso que nada valeu a pena, foi tudo errado. Quantas vezes acreditou que teria que jogar fora tudo o que já havia construído? Porque talvez começou a pensar de uma forma equivocada que concurso público não era para você. Chegar lá, atingir a linha de chegada, é fundamental que você tenha estratégia. Por isso, tem que estar muito claro que um erro, ele não anula os acertos. Uma derrota, ela não anula os acertos. Este erro, essa derrota, apenas mostra onde que você precisa ajustar a rota. Qual é o ponto de melhoria que você precisa ter? Então, é exatamente por isso que você não pode, de repente, quando você faz uma prova, largar essa prova lá e não querer nem olhar mais para ela. Porque você ficou tão retado, como a gente diz aqui na Bahia, tão retada, tão retado, que simplesmente você quis apagar aquela prova da sua mente. Eu sempre trago dois personagens, o Joaquim e a Joana. Eu chamo a atenção que são sempre baseadas em histórias reais. O Joaquim, ele reprova em um concurso. Quantas vezes já chegaram para mim estudantes que hoje, inclusive, são mentorados, que disseram assim. Certamente essas pessoas vão escrever para mim no WhatsApp. Ei, professor, você lembra? Você lembra? Claro que lembro da história de cada mentorado.
Isso é que eu me orgulho de dizer, de saber a história de cada mentorado, de cada mentorada, porque o acompanhamento ele precisa ser efetivo. E essas pessoas, elas de repente fizeram uma prova, elas perderam por conta de uma, duas, três, quatro, cinco questões, e simplesmente elas se frustraram a tal ponto que elas não conseguiram enxergar que apenas faltava uma. Ela começou a enxergar que foi um castigo perder por uma questão. O que talvez o Joaquim, no nosso exemplo de personagem de nome fictício, não enxergou, é que se você construiu aquela base a ponto de apenas faltar uma questão, aquilo não se apaga da sua mente, porque você construiu isso desde lá do seu ponto inicial, do seu ponto de partida, e você veio construindo isso. Então, isso não se apaga quando você, de repente, não conseguiu atingir uma pontuação que era de 80 pontos e você fez 79. Aqueles 79 eles já estão construídos. No próximo concurso, é como se você já começasse daqueles 79. Só que o Joaquim desistiu. Ele fez o caminho exatamente contrário ao caminho da Joana, que reprovou, mas ela analisou onde errou. Ela enxergou, por exemplo, que o ponto falho vinha sendo a parte de português e o que de português? A parte de compreensão e interpretação de textos. Porque dos 10 pontos que lá tiveram, ela só conquistou dois. Então, se ela melhorasse de 20 para 30% naquela prova, ela conseguiria os 80 pontos por conta de uma questão. Será mesmo que no próximo concurso, que você vai ter mais 10 questões, quando você ajustou a rota, fez o que precisava fazer, você acha mesmo que vai continuar com os 20%? Não vai. Por quê? Porque eu já vi histórias de milhares de alunos. Eu não estou falando de dezenas, eu não estou falando de centenas, eu estou falando de milhares de alunos. São mais de 15 mil alunos ao longo desses 17 anos de atuação. Então a Joana, ela viu onde errou, ela preserva o aprendizado. E volta ainda mais forte. É claro que o luto, como eu brinco, faz parte. Um dia, 2 dias, uma semana faz parte de você ficar bem retado, bem retada com aquele resultado. Mas esta linha do retado ou retada precisa ser feito com equilíbrio emocional. Afinal de contas, um erro não define a sua história. Ele apenas, olha só que frase forte, um erro, ele não define a sua história. Ele apenas lhe fortalece para o próximo capítulo. Cada tentativa traz informações valiosas. É por isso que eu insisto tanto que você precisa fazer treinamentos de luxo. O concurso que você tem que fazer não é apenas o seu. Ir fazer provas vai lhe trazer know-how, vai lhe trazer a sabedoria necessária para você saber se comportar, para você enxergar como sua mente ela age em momentos de pressão, para você saber como o seu corpo reage quando você é submetido a situações de pressão. O recomeço não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade. E é por isso que eu digo sempre, dentro da minha metodologia, existem 4 pilares, e esses 4 pilares, eles se conectam com todas essas situações. E não é diferente quando a gente fala em recomeço, porque quando eu falo do planejamento, permite que você revise e ajuste as metas após um deslize. Quando eu falo do cenário da organização, a organização ela garante uma retomada, porque se você está organizado, organizada para aquilo, você não vai jogar fora tudo o que você fez até aqui, porque você sabe o que você já construiu até aqui, quais foram os pontos da teoria que você já viu, as métricas permitem que se visualize quais são os pontos fortes e os pontos fracos da jornada. Quando eu falo no aprendizado eficiente, o ressignificar
O erro é fundamental para que você entenda que o erro faz parte do processo, que errar é natural em uma jornada em que você faz questões. Só que você precisa tirar essa carga emocional do erro, que talvez seja do Joaquim criança, da Joana criança. O Joaquim adulto, a Joana adulta, ela não existe, ela não dialoga mais com esse cenário em que o fracasso é sinônimo de desistência. Se pergunta, eu estou repetindo um padrão do Joaquim criança, claro que você vai substituir o Joaquim pelo seu nome, ou eu sou a Joana do futuro? Quem é essa pessoa que está aí respondendo por você? Porque em diversas circunstâncias a gente responde através do nosso inconsciente. E as informações que já estão gravadas na nossa mente, elas acabam aflorando. A inteligência emocional, ela dá resiliência para suportar quedas e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas chegou a hora de você pausar esse episódio e me responder a seguinte pergunta: você tem tratado cada erro como fim ou como parte do caminho? Como é que você tem feito este tratamento do erro? Como é que você tem analisado esse? Como é que você tem analisado os erros ou as derrotas que acontecem na sua jornada? Quando algo deu errado, você lembrou de tudo que você já acertou até aqui? Ou você simplesmente deu mais força para este erro? Ou mais uma vez você reforçou apenas a parte ruim? Como é que você tem agido com você mesmo ou com você mesma? E se você encarasse o recomeço como um degrau e não como um retrocesso, como estaria a sua caminhada? Eu vou repetir: se você encarasse o recomeço como um degrau e não como um retrocesso, como estaria a sua caminhada até aqui? Resiliência é a capacidade de transformar quedas em pontos de partida. Quando algo dá errado, não significa que nada deu certo. Recomeçar é prova de força. Recomeçar não é prova de fraqueza. Não é sinônimo de fraqueza. Por isso, reflita sempre, não é só agora. Reflita sempre quando acontecer com você na jornada. O que você já conquistou que prova que sua jornada não foi em vão? Lembra de situações do passado. Para agora mais uma vez e reflete. Lembre-se de situações do passado, de algo que você queria muito, de algo que você tentou muito e que você conseguiu. Para um pouquinho e faz isso. Pega um papel e uma caneta e escreve antes de dormir. Qual foi o momento da sua vida que você se orgulha pela conquista que você teve, mesmo tendo tido quedas no caminho? Talvez a sua casa própria, talvez a oportunidade de custear a escola do seu filho, da sua filha, talvez os momentos difíceis que você passou na faculdade, mas você conquistou o seu diploma, talvez os momentos de dificuldade que você passou em provas da escola, mas você conseguiu chegar lá. Use essa lembrança como combustível para recomeçar com ainda mais força. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de resiliência. Encaminha para ela. Diz para ela que na regra do episódio, do podcast, você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Diz por que você escolheu ela? Por que você acredita nela? Essa pessoa vai chegar aqui. Aliás, se você está chegando na indicação de alguém, deixa nos comentários. Sou eu, sou Patrícia, indicada por Joana. Sou João, indicado por Pedro. Diz aqui. E se você precisa de ajuda para recomeçar a sua preparação de forma estratégica, não faça isso de forma aleatória. De forma estratégica, requer direcionamento, requer metodologia. Então, me chama no WhatsApp, 719-9381-1035.
ou no direct no meu Instagram, @prof.alanvinicius. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 289. Até lá, valeu, grande abraço.